Aproveitando que nós falamos de funções, a gente também vai falar de imports, certo? E nós vamos explicar os imports e fazer, praticar as funções de uma forma bem lúdica. O nosso objetivo aqui vai ser criar um jogo da velha no terminal. O jogo da velha é aquele joguinho, né, em que eu vou ter um tabuleirozinho assim, e eu vou marcando X, o cara marca a bola, marca o X, o cara marca a bola, e quem marcar, fizer 3 assim primeiro, ganha, certo? A gente vai fazer esse joguinho aqui em Python. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente a gente tem que fazer o tabuleiro, né? Fazer, não o tabuleiro, mas a gradezinha. Fazer a grade do jogo. Ok, a gente tem que fazer essa grade do jogo. Com a grade do jogo feita, nós vamos ter que cada jogador vai jogar uma vez, né? X jogador vai jogar, o outro jogador vai jogar, e quando tiver pelo menos 3 jogadas, quando tiver pelo menos 3 jogadas de um jogador, aí a gente pode começar a verificar se o jogador ganhou ou não, dependendo dos quadradinhos que estão marcados, certo? Então a gente faz essa grade do jogo, a gente tem que ver como é que vai funcionar o esquema de turnos, certo? A gente também tem que verificar se alguém ganhou, ok? Verificar se alguém ganhou. Vamos dizer que a gente também quer guardar o placar. Guardar o placar aqui vai ser interessante. Vamos dizer que a gente quer guardar o placar. Vamos guardar o placar. E além de guardar o placar, a gente pode fazer mais o quê? Queria que seja só isso. Criar um jogo da velha no terminal, né? A gente vai fazer a grade do jogo, primeiramente, ver como vai funcionar o esquema de turnos, verificar se alguém ganhou e depois a gente guarda esse placar, né? E isso daqui vai ser dentro, vai ficar um loop, certo? Por que um loop? Porque a gente quer que a galera continue jogando, sendo que no finalzinho, né? Vamos dizer loop, se quiser jogar, certo? Então, se o carinha quiser jogar, aí a gente continua jogando. Caso não, a gente para e sai do nosso programinha, né? Vocês percebem que vai ser uma coisinha meio complexa, né? A gente tem que fazer a grade do jogo, o esquema de turnos, verificar se alguém ganhou, guardar o placar. E isso daqui pode acabar complicando. E, por exemplo, se a gente for criar todas essas funções em um só arquivo, a gente vai passar mal em algum momento. Porque vai ter a função de fazer a grade do jogo, a função dos turnos, verificar se alguém ganhou, guardar o placar, tudo isso em um só lugar, não vai dar certo. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente tem esse main.py, certo? E vamos fazer assim. Vamos fazendo aqui, né? Criar um jogo da velha no terminal. Vamos colocar um while true, primeiramente, porque a gente sabe que esse código vai ser executado pelo menos uma vez, porque se alguém executou o nosso main.py é porque ele quer jogar o jogo da velha. Então a gente vai colocar um while true, que aí o jogo da velha começa de primeira, ok? A gente tem que saber como é que vai ser uma grade, ok? Então a gente tem que aqui criar a grade, certo? A gente tem que criar essa grade. Como é essa grade? A gente vê aqui, se a gente perceber, isso daqui não é parecido com uma tabela. A gente pode dizer que essa é a posição 1, 2, 3. Isso daqui é 1, 2, 3, coluna 1, 2, 3, linha 1, 2, 3. Isso daqui parece uma tabela e uma maneira da gente representar isso daqui em Python seria através de uma lista de listas, através de uma matriz. Porque uma matriz seria algo assim, né? Teria aqui e a gente poderia ter valores aqui, né? Por exemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E quando alguém fosse marcando, a gente poderia colocar 1, aí 2, aí 1, aí 2. E assim a gente ia vendo como é que a gente desenvolvia o nosso esqueminha, certo? Ok, a gente vai fazer uma matrizinha. Vamos lá aqui. Vamos criar primeiramente essa grade. A nossa, vamos chamar de grid, ok? Grid.
A nossa grade, ela vai ter... Essa daqui vai ser a primeira linha, ok? Essa daqui é a segunda linha. E essa daqui é a terceira linha. Vocês conseguem entender isso? A gente tem aqui, A gente tem essas linhas, essa primeira linha, segunda linha, terceira linha. E inicialmente elas vão estar, né, nulas. Então vamos dizer que o nulo pra gente vai ser o zero. E aí, como a gente tem 3 colunas, a gente coloca 3 zeros aqui dentro. Ok. Então a gente tem o nosso jogo da velha. Beleza. Temos o nosso grid. Ok, ok, ok. Temos esse grid. A gente conseguiu fazer o grid do jogo. Fazer essa primeira partezinha aqui. A gente tem que fazer o esquema de turnos. Ou seja, a gente tem que ter guardado a gente tem que saber quem começa e quem ganhou na passada, né? O que a gente pode fazer é o seguinte, olha. A gente pode dizer aqui que o starter, quem vai começar, vai ser o X. Vamos deixar o X maiúsculo. O X e o bola vão ser maiúsculos, certo? O starter vai ser o X melhor. Vamos dizer que player 1 e player 2 vão ser igual a X bola. Player 1 é X, player 2 é bola. Então eu coloco o player 1 aqui. Então quem vai começar, toda vez que a gente iniciar nosso programinha, quem vai começar é o nosso player 1. Beleza. Nosso player 1 vai começar o nosso jogo, a grade vai ser criada e esse player 1 vai jogar. Então a gente poderia colocar aqui uma função, certo? Jogar, que vai receber o player 1 e o nosso grid. Essa função existe no momento? Não. Vamos mudar de jogar para move. Não. Move. Move de jogada. Pode ser. É move. Vou colocar move no momento. Essa função move ainda não existe, certo? Mas ela está aqui porque a gente vai criar ela ainda. A gente só está dizendo como é que vai ser criar na nossa cabeça, né? Fingir que essa função existe, fingir que essa função ela vai pegar o player 1 e vai marcar no grid onde o player 1 colocar onde o player 1 quiser colocar o X, né? E é isso que essa função move faz. Então a gente tem que fazer o seguinte. A gente vai fazer aqui eu acho que outro while true. Que aí a gente pode ver o player 1 faz o primeiro movimento, certo? Player 1 faz o primeiro movimento. Depois que o player 1 fizer o primeiro movimento, o player 2 vai ter que fazer o segundo movimento, certo? Player 1 fez o primeiro, player 2 faz o segundo, e a cada movimento a gente tem que verificar verify winner, sendo que a gente só precisa verificar se teve um vencedor ou não quando a gente tiver mais que 3 jogadas, né? If plays, que vai ser a quantidade de jogadas feitas, for maior do que 3, certo? If plays for maior do que 3, na verdade, vai ser um do lado, um do outro, 2, aí 3, na verdade são 6 jogadas. Para alguém ganhar são 6 jogadas, porque o primeiro joga, o segundo joga. O primeiro joga, o segundo joga, o primeiro joga, o segundo joga, né? Eu tô falando na minha cabeça, mas não tô explicando aqui, desculpa. Vão ser 6 jogadas por quê? Porque quando eu jogar aqui, o bola vai jogar. Ok, duas jogadas. Duas. Quando eu jogar aqui, vão ser 3 jogadas. Quando o bola jogar aqui, vão ser 4 jogadas. E quando eu jogar aqui, vão ser 5 jogadas. Então, na verdade, a gente só precisa quando isso daqui for maior do que 5. Quando o plays for maior do que 5. Porque é o mínimo de jogadas possíveis para que a gente possa ter um vencedor. Aí a gente começa a verificar se teve algum ganhador, né? Coloca o grid aqui. Verify winner. Coloca o grid aqui para ver se tem algum vencedor. Certo? E a gente sabe que vai ser isso daqui até alguém ganhar. Ok? Vai ser isso daqui até alguém ganhar.
Então, em vez de um while true, eu acho que talvez um for seja mais ideal. Vocês não acham não? Acho que talvez um for seja mais ideal. Por quê? Porque a gente vai ter o player 1 fazendo movimento, certo? Depois isso daqui vai ser o player 2. E a gente só vai verificar o grid quando o place for maior do que 5. Beleza, será que dá pra gente implementar isso em um for? Qual é a maior quantidade de jogadas que a gente pode fazer? Se a gente for limpar o frame aqui, pra dar velha, né? X bola, X bola, X bola, X bola, X. É aqui ganha. Ok. Mas considerando que dê velha, vão ser 9 jogadas no total. Então a gente vai fazer... Vamos fazer um for aqui. For place in range de 9, que vão ser 9 jogadas no total. Quando o place for maior do que 4, melhor. Vamos colocar de 1 até 10. Porque ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, ele vai fazer as jogadinhas em vez de ser tipo que indexado, vai começar do 1, né? E a gente vai fazendo essas jogadas aqui. Aí o move, player, e eu vou fazer o seguinte. O player que vai jogar no momento. O player que vai jogar no momento vai ser igual a player 1. Vai ser igual a player 1 if, certo? If o place módulo de 2, if place módulo de 2 for igual, na verdade for diferente de 0. Else vai ser o player 2. Vamos botar assim por enquanto. Que aí aqui eu posso botar o meu player, certo? Aí eu vou saber que esse player aqui, quando for, né, quando começar o 1, que vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadas. Toda jogada ímpar vai ser do cara que começar. E toda jogada par vai ser do cara que for o segundo a jogar. Então, como eu sei que o starter aqui é o player 1, então vamos colocar aqui para ser starter, certo? O player vai ser igual ao starter, vai ser igual a quem começou, se a quantidade de jogos dividido por 2 for diferente de 0. Caso contrário, vai ser o iniciador, um nome para... um nome. Vamos dizer... Pense um nome para o player 1. Melhor, acho que eu posso tirar esse starter. A gente pode colocar player 1 aqui mesmo. Aí player 1 é X inicialmente, depois é bola. Aí o player 1 aqui sempre começa a jogar. E se a gente for fazer outra jogada, né? Se for ter outra partida lá embaixo, aí a gente inverte os players. Diz que player 1, player 2 vai ser igual a bola e X. Porque aí na próxima interação o player 1 vai ser o bola. E a gente fica fazendo isso daqui, né? O que a gente faz na verdade é player 2, player 1. E eu vou explicar isso daqui com mais detalhes, certo? Eu estou primeiro construindo o raciocínio. Então vamos lá, a gente cria o nosso grid. A gente tem as nossas plays aqui. O player do momento vai ser o player 1 se for ímpar, se não é o player 2. Aí o player faz um movimento no grid. Se as plays forem maior do que 5, a gente verifica se tem algum ganhador. Se tiver algum ganhador, certo? Tem que verificar se tem algum ganhador. Se tiver algum ganhador, então vamos colocar um if verify winner. If, vamos dizer, has won. Se alguém tiver ganhado, eu sei que a pessoa ganha quando ela faz o movimento. Então a pessoa que vai ganhar nesse momento vai ser o nosso player do momento, certo? Então vai ser o player que vai ganhar, é o player que ganhou. If has won, certo? Se essa pessoa tiver ganhado, vamos colocar has player won. Se esse player tiver ganhado, a gente vai fazer o que? Vamos criar uma variável aqui que vai se chamar winner. Inicialmente ela vai ser none, ok? Se o player tiver ganhado, winner
vai ser igual a esse player. Ok? O winner vai ser igual ao nosso player. Tranquilo. Ele vai ser igual ao nosso player e a gente pode sair desse break. A gente pode sair desse for. A gente dá um break nele. Quando a gente sair desse for, né? Quando o jogo acabar, que isso daqui é o jogo em si. Quando esse jogo acabar, a gente vai fazer o quê? If winner, ou seja, se tiver um ganhador, certo? Porque se der velha, aí o winner vai ser igual a none. Aí quando chegar aqui, vai dizer que não tem um jogador. If winner, a gente vai printar na verdade, vamos colocar winner ganhou, ok? Vamos colocar winner ganhou. Else, caso não tenha winner, a gente vai dar um print empate, ok? E independentemente daqui, eu vou dar um print quer jogar novamente, certo? E o que a gente vai querer aqui, melhor, um input, né? A gente pega um input, choice do cara, e vamos dizer que vai ser sim ou não, para ele fazer a escolha. Choice, e a gente tem que validar se esse choice é uma opção válida, né? Mas depois a gente cuida disso. Enfim, se ele disser que sim, certo? Se ele disser que sim, if choice for igual a sim, então a gente vai inverter os players, certo? A gente inverte esses players. A gente inverte esses players e vai para o próximo jogo. Beleza. Else, se o choice não for sim, for um não, então o que acontece é que a gente tem que dar um break no nosso joguinho. Que a gente está dentro desse while, né? Quando a gente der um break no while, nesse while true, a gente vai sair do nosso jogo e o nosso jogo vai acabar. Tranquilo. 17 minutos, né, de gravação. Tá tranquilo. Player 1 é X, Player 1 é bola. Aí começa nosso jogo. No momento, no início de tudo, não tem nenhum ganhador. O grid é feito todo zerado, certo? A gente vai fazer um for pela quantidade de jogadas, né? A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Aí, para cada play dessa, a gente vai fazer player vai ser igual ao player 1 se a quantidade de players for ímpar, se a quantidade de jogadas for ímpar. Caso contrário, o player 2, certo? Aí o player do momento vai fazer a jogada dele. Depois que ele fizer a jogada dele, a gente vai ver se as plays forem maior do que 5, ou seja, se tiver a possibilidade de alguém ter ganhado. Aí a gente fala, esse player ganhou. Se ele tiver ganhado, a gente põe que o winner é o player e sai desse for. Mas caso a gente termine todas essas jogadas sem nenhum ganhador, a gente vai chegar aqui, vai ver que o winner é none e vai printar um empate. Melhor, né? Empate não, é velha que a gente chama, velha. E se tiver um ganhador, né? Se em algum momento o winner for setado para player, aí isso daqui vai dar true e o print o winner ganhou, ok? E a gente tem que também fazer os placares, né? Vamos cuidar dos placares depois. O winner ganhou, a gente pergunta se quer jogar novamente. A gente não pode esquecer de validar o choice, ok? E depois que o choice estiver válido, se o choice for S, então player 1, player 2, a gente inverte a galerinha, né? E vai começar o jogo novamente. Caso contrário, caso a escolha não seja S, a gente simplesmente dá um break e sai do nosso jogo.